Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor. Que maravilha, irmãos, estarmos aqui na casa de Deus. Mesmo no final do ano, é tempo de tanta coisa, de tanto problema para resolver, casa para pintar, compras, né? Glória a Deus, recebeu o 13º, aí vai comprar um sapato, vai comprar, não é? Tanta coisa, né? E fica difícil do povo vir, mas vocês vieram e eu dou glória ao nome de Jesus, porque os irmãos estão aqui, amém? E Deus seja glorificado nesta noite. Em casa dá para ouvir, mas o gostoso é estar aqui. Vamos ler a Bíblia. Quem trouxe a Bíblia, pegue a Bíblia e dê um glória a Deus pelas Sagradas Escrituras. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Glória a Deus. Os oficiais, por favor, fiquem a postos para após a leitura nós orarmos e vocês recolherem as ofertas e os dízimos para que haja mantimento na casa de Deus. Atos capítulo 1, versículo 4 a 7. Aliás, 4 a 8. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste todos. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Todos. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Todos. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E todos dizem o que, meus amados irmãos? Glória a Deus. Que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis à tua presença, ó Senhor. Amém. Que Deus me ajude a ministrar a palavra de Deus para os irmãos. Meus amados irmãos, nesta noite nós vamos continuar estudando Atos dos Apóstolos. E hoje nós vamos meditar no versículo 5. Nós demos um avançozinho às semanas anteriores. E hoje, com a ajuda de Deus, vamos meditar na promessa do batismo com o Espírito Santo, ou o batismo no Espírito Santo. Algumas Bíblias dizem com, mas os que entendem do grego dizem que é mais correto traduzir no, batizar no Espírito Santo. Vamos abrir a Bíblia em Atos 1:5 para nós aprendermos e pedirmos ao Senhor que Ele volte a batizar com o Espírito Santo com profusão. Nós somos fruto do avivamento, somos frutos do avivamento pentecostal, mas os irmãos sabem que está um esfriamento muito grande no mundo, e a gente ainda dá glória a Deus, porque aqui o Senhor ainda tem batizado com o Espírito Santo. Mas nós queremos mais, amém? Nós queremos mais. Eu estou achando pouco. Precisamos mais e mais do derramamento do Espírito Santo. Essa geração nova que está chegando precisa provar o batismo no Espírito Santo. Precisa ter sede. Pastor, vamos ver aqui, Atos 1:5, pastor Múcio estará lendo. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Na última vez que nós ministramos, nós falamos que o Espírito Santo foi prometido por quem? Por Jesus. Ele disse: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o quê? Quem lembra? Outro. Só que esse outro, no grego,
Não é héteros. É o quê? Alon, que significa outro da mesma essência, da mesma natureza. Então Jesus estava dizendo, não se preocupe, eu vou, mas o outro que vem, vem com o mesmo poder, com a mesma glória e com a mesma majestade. Então, irmãos, Jesus prometeu que ia mandar o Espírito Santo. E Jesus chamou o batismo no Espírito Santo de promessa do Pai. Promessa do Pai. Por que Jesus chamou promessa do Pai? E não porque ele não disse minha promessa, mas ele disse a promessa do Pai. Porque a vinda do Espírito Santo em profusão, em derramamento, em abundância, Deus já havia falado pela boca dos profetas. Os irmãos sabem que no Antigo Testamento, irmão, desde aquele dia esse som, ele não aprumou mais como era. Mas é porque Deus vai fazer maravilhas, né? Ele não aprumou mais, ele não deu mais o grau. A não ser que eu esteja virando fanhoso, glória a Deus, né, irmão? Pode ser que eu esteja ficando fanhoso e estou achando que é o microfone. Mas não, acho que é o microfone. O fanhoso é você, glória a Jesus. É o pessoal lá da coisa. Então, irmãos amados, nós vemos aqui, porque Jesus disse, vamos ver o versículo 4, por favor, põe na tela o versículo 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque Jesus chamou de promessa do Pai. O batismo com o Espírito Santo é uma promessa do Pai. Amém? Promessa de quem, meus irmãos? Do Pai. Por que Jesus disse promessa do Pai? Porque o Pai já havia falado do derramamento do Espírito Santo pela boca dos profetas do Antigo Testamento. Essa era do derramamento do Espírito Santo, ela vem sendo falada desde o Pentateuco, desde os primeiros livros da Bíblia. O Espírito Santo, ele sempre operou, mas ele operou de uma forma limitada. Não porque ele não podia, é porque não era tempo. Os corações ainda não estavam, o que, meus irmãos? Preparados para receber o Espírito Santo. No Antigo Testamento, quem eram os que recebiam o Espírito Santo? Eram pessoas especiais. Eram reis, sacerdotes, que mais? Profetas e juízes. O Espírito Santo não era dado abundantemente a todo mundo. Nem todo o povo de Deus não desfrutava dessa bênção que nós temos hoje na nova aliança. Da presença marcante, atuante e vivificante do Espírito Santo. Só quem tinha o Espírito Santo eram reis, sacerdotes, quem mais, meus irmãos? Profetas e no tempo dos juízes. Vocês estão lembrados que Moisés, quando ele orou para que os 70 recebessem, eu já falei isso aqui há alguns anos, Moisés orou para que os 70 recebessem o Espírito Santo, somente 2 continuaram profetizando. Quem lembra disso? Quem lembra disso? Alguém lembra ainda? Meu Deus, morreu todo mundo, glória a Jesus, só ficou vocês. Como era o nome dos 2 que ficaram profetizando? Eldade e Medade. Ficaram profetizando. E alguém ficou com ciúme e mandou que Moisés proibisse. Vamos ver isso em Números, capítulo 11, versículo 29. Números 11 e 29. Glória a Deus. Lê o 28, volta um pouquinho, irmão, 28, para que nós compreendamos melhor. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbe-lhe. Prossiga. Porém, Moisés lhe disse: tem tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu Espírito. Eita, que bênção do céu. Nessa Bíblia mais recente diz tomara, né? Tomara. Vamos ver o que foi que ele disse, versículo 28. Tomara, versículo 29. Versículo 29. Porém, Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Prossiga.
tomara que todo o povo do Senhor fosse o que, meus irmãos? Profeta. E que o Senhor o que? Lhe desse o que, irmão? Nas Bíblias antigas dizem Oxalá. Quem tem as Bíblias antigas, como eu tenho ainda, diz Oxalá. Por que foi tirado essa palavra Oxalá? Onde na Bíblia tinha Oxalá, foi colocado tomara. Todas as Bíblias mais recentes não dizem Oxalá, elas dizem tomara. Por quê? Porque no Brasil, Oxalá é outra coisa. Gramaticalmente, Oxalá é uma interjeição de desejo. Onde estão os professores? Estou falando certo? Tem algum professor de português aqui? Me ajude. Tá certo? Né? Oxalá é interjeição de desejo. E por que Oxalá? Porque Oxalá, como o português, ele é derivado de Tupi-Guarani, ele é derivado principalmente do latim, mas nós temos influências árabes também na nossa língua, porque o Portugal é da Península Ibérica e os árabes, os mouros, moraram na Península Ibérica durante 800 anos. Do ano 700 ao ano 1400. 700, quase 800 anos, eles moraram lá. E eles deixaram contribuição da língua deles. Por exemplo, álcool. Álcool é uma palavra de origem árabe, que quer dizer demônio. Por isso que os muçulmanos não bebem, porque eles dizem que beber álcool é beber demônio. Porque álcool em árabe é demônio. Almeida atualizada, né? Então, outra coisa também, algodão é também de origem árabe, açúcar é de origem árabe. Outra coisa mais, me ajudem? Tem várias palavras que são. E Oxalá também é de origem árabe, que eles influenciaram a Península, e o português da Península Ibérica que veio para cá. Oxalá quer dizer, quer dizer eu desejo. E Alá, na língua deles é Deus. Oxalá quer dizer quisera Deus. Oxalá, traduzindo a etimologia da palavra, quer dizer quisera Deus. Oxalá, quisera Alá ou quisera Deus. Tomara, aí as traduções modernas colocaram uma interjeição de desejo, tomara, mudou um pouquinho, mas o significado é o mesmo. Quisera Deus que todo o povo do Senhor fosse o que? Moisés disse, Oxalá, que todo o povo do Senhor fosse o que, irmãos? Profeta. E que o Senhor lhe desse de quê? Do seu Espírito. Quer dizer que naquela época não era dado. Moisés desejou o tempo que o Espírito Santo fosse dado a todo o povo do Senhor. Ele não alcançou, morreu sem ver, mas nós alcançamos. Quem diz glória a Deus por isso? Então Jesus chamou de promessa do Pai. Por que Jesus chamou a descida do Espírito Santo a promessa do Pai? Porque o Pai já vinha falando pela boca dos profetas. Vamos ver Joel 2, 28 e 29. Joel é chamado o profeta pentecostal. Joel 2, 28 e 29. Por gentileza. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Prossiga. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Muito bem. E há de ser, isso foi 800 anos antes de Cristo. Joel, ele viveu 800 anos antes de Cristo. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas, o que, irmãos? Esses filhos e filhas falam de crianças. No original hebraico, está se referindo a crianças. Crianças pequenas. Vamos usar um pleonasmo. Crianças pequenas. O Espírito Santo vai ser derramado sobre as crianças. Nós precisamos voltar a ver as crianças serem batizadas com o Espírito Santo. Em 1989, em Jatiuca, tem gente aqui que eu creio que estava lá naquela noite, foi pregada uma mensagem sobre enche teu vaso de azeite e vem. Num dia de sábado, 1989, já está com 35 anos isso, né? E naquela noite o Senhor batizou muita gente.
Mas foi um derramamento do Espírito, inclusive muitas crianças nos braços dos pais foram batizadas com o Espírito Santo. E falaram em outras línguas, crianças. E um dia desse eu encontrei um pai de família e ele disse: pastor, a minha filha foi batizada naquela noite. Hoje ela já é casada, já é mãe, e ela estava no meu braço lá na Jatiuca. A minha filha estava no meu braço e o Senhor a batizou no Espírito Santo. Porque a promessa é para vossos filhos e filhas. Jesus batiza criança com o Espírito Santo também, irmãos. Nossos filhos e nossas filhas precisam receber, nossas crianças, nossos netos precisam saber que Jesus batiza criança com o Espírito Santo. Círculo de oração infantil, o Senhor batiza criança com o Espírito Santo. Consagração de criança, a classe no departamento infantil. Meu filho mais velho, ele foi batizado no Espírito Santo no departamento infantil lá em Delmiro Gouveia. Eu terminei o culto na igreja e cadê as crianças chegarem? Porque eles ficavam no salão lá atrás. E cadê as crianças chegarem? E naquela noite, os pais foram lá buscar as crianças. Cadê o menino que sempre já tinham chegado? O que? O fogo estava pegando e o Senhor batizando com o Espírito Santo as crianças lá atrás. Então, irmãos, essa palavra vossos filhos e filhas se refere às crianças. Vamos ver. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. O batismo com o Espírito Santo é para velho também. Você que está pensando: eu já estou velho demais. Você precisa e pode ser batizado com o Espírito Santo. Pastor, já estou perto de morrer. É para morrer batizado com o Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. É para os filhos e filhas, para os velhos. Para quem mais? Vossos velhos terão sonhos. E o que mais? Vossos jovens. Você vê aí que toda classe. No Velho Testamento era somente sacerdotes, profetas, reis e juízes. Deus falou no tempo de Joel. Deus falou de uma época que o Espírito Santo ia ser derramado em criança, em adolescente, em jovem, em adulto. E nos idosos o Senhor ia derramar o seu Santo Espírito. Não seria mais para classes específicas, mas seria para todos. Das crianças aos anciãos. Por isso que Jesus disse, a promessa de quem? Por isso que Jesus disse, esperai a promessa de quem? Do Pai, porque foi o Pai quem falou no Antigo Testamento. Vamos ver Ezequiel 36 e 27, glória a Deus. Ezequiel, por que Jesus chamou a promessa do Pai? Ezequiel viveu 600 anos antes de Cristo, 600 anos. Leia por gentileza Ezequiel 36 e 37. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Volte um pouquinho. E porei dentro de vós o meu, o que, irmãos? Espírito. Infelizmente essa grafia, espírito, não está feliz. Era para ter sido grafada espírito com E maiúsculo. Mas é erro de gráfica, não é erro da Bíblia. É erro gráfico. Era para ser gravado espírito, porque se refere ao Espírito Santo. Derramarei, porei dentro de vós o meu espírito. Dentro de vós. Falando de toda a comunidade, de todo o povo. Isaías 44 e 3. Por isso que Jesus chamou de promessa do Pai. Porque o Pai já vinha falando. Isaías foi 700 anos antes de Cristo. Isaías foi 700 anos antes de Cristo. Isaías 44 e 3. Por gentileza. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre toda a posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Quem diz glória a Deus? Derramarei água sobre terra, o que, irmão? Seca. Tem muito crente, às vezes os profetas dizem assim, chega para o crente e diz, terra seca. Os irmãos já viram? Eu já vi profeta dizer assim. Está na Bíblia, glória a Deus. Derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Quem é o crente terra seca? Isso é uma figura de linguagem. Não é na terra de barro, de areia. Qual é a terra seca que a Bíblia está falando aí? Que o Espírito Santo está falando? Que terra seca é essa? É o crente. Ainda hoje tem crente terra seca?
Tem, aquele crente. Só sabe murmurar. Como foi o culto hoje? O culto não prestou, não. Terra seca. O problema não é que o culto não prestou, é que tu és terra seca. Glória a Deus. Derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. E que água é essa? E que rio é esse? Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade. Glória a Deus. E a minha bênção sobre os teus descendentes. Então, por isso que Jesus disse: vocês fiquem em Jerusalém, esperando a promessa de quem? Do Pai. Por que Jesus, vê se vocês aprenderam, por que Jesus chama o derramamento do Espírito Santo de promessa do Pai? Por que Jesus chama? Vamos ver se vocês aprenderam. Por que Jesus diz a promessa do Pai? Porque desde o Antigo Testamento que o Pai vem prometendo. Aleluia. E Jesus disse: agora eu fiz a obra. Ele só podia vir depois que Jesus morresse. Ele só podia vir depois que Jesus derramasse o seu sangue na cruz. Ele só poderia vir depois que Jesus ressuscitasse. Ele só poderia vir depois que Jesus subisse para o céu. Então ele viria para a terra. Por isso que os antigos não viram. Abraão não viu, Isaac não viu, Jacó não viu. Os 12 patriarcas não viram. A nação de Israel não viu esse derramamento. Eles não viram. Porque isso era para os tempos depois da vinda do Messias. Era para depois da vinda de Cristo. Então, meus amados irmãos, por isso, pastor Oswaldo, me diga uma coisa. Os irmãos sabem que tem os cessacionistas. Quem são os cessacionistas? Você vai ver na internet grupos cessacionistas. Quem são os cessacionistas? São aqueles que dizem que o batismo com o Espírito Santo não é para hoje. E os dons. Eles dizem que foi somente naquele momento. Foi somente no dia de Pentecoste. E que todo crente já tem o Espírito Santo e já é batizado com o Espírito Santo quando se converte. Não. Ter o Espírito Santo, todo crente tem. Porque a gente só é crente porque o Espírito Santo foi quem agiu, foi quem nos convenceu. Todo crente verdadeiro, ele já tem o Espírito Santo. Agora, batismo com o Espírito Santo, nós vamos ver depois, é outra coisa. A presença do Espírito Santo, ela já está em nós. Quando você aceita Cristo, quando você se converte a Cristo, você só se converteu porque o Espírito Santo agiu em você. Todo esse povo que está aqui, se fosse por si próprio, não estaria aqui nunca. Se fosse por mim mesmo, eu não estaria aqui nunca. Nós só estamos aqui com esse entendimento porque o Espírito Santo chegou e abriu a nossa mente. Por isso que Jesus disse, quando ele vier, Jesus diz, quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós só somos crentes porque o Espírito Santo está agindo. Pastor, eu nunca falei línguas. Será que eu vou para o céu? Vai, meu irmão. O batismo com o Espírito Santo não é salvação. A salvação é pela fé no sacrifício de Jesus. Quem é batizado e quem não é batizado com o Espírito Santo vai para o céu, porque você não é batizado, mas você já tem o Espírito Santo. Você já tem. Quando você aceitou Jesus, o Espírito Santo entrou em você. Ele disse, eis que estou à porta, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O Espírito Santo já entrou. O Espírito Santo já entrou quando você abriu a porta do seu coração. Jesus entrou através do Espírito Santo. O Espírito Santo já entrou, já está aí. Você já tem o Espírito Santo. Que maravilha. Se você não tivesse o Espírito Santo, você não vinha para aqui nunca. Olha, irmão, converter um pecador é mais fácil converter um leão em vegetariano do que converter um pecador para ser crente. É mais fácil um leão comer capim do que uma pessoa se converter para ser crente em Jesus. É uma mudança. Para o leão comer capim, ele tem que mudar de natureza. É verdade ou não é? É ou não é? E o leão só vai mudar de natureza no milênio, né? Que a Bíblia diz que no milênio, os leões, os animais carnívoros, não vão devorar os outros animais. Mas, meus amados irmãos,
Então, nós só somos crentes por causa do Espírito Santo. Vamos ver Romanos 8 e 9. Romanos, capítulo 8, versículo 9. Por favor. Glória a Deus. Romanos 8 e 9. Glória a Deus. Que coisa linda. Olha que revelação linda. E se eu fosse você, eu grifaria na minha Bíblia. Na sua Bíblia. Glória a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, e quem é o Espírito de Cristo? É o mesmo Espírito Santo. É mudança de nomenclatura, de título, mas é a mesma pessoa. Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito do Senhor é a mesma coisa. Espírito Santo de Deus é a mesma coisa. Se alguém não tem o Espírito Santo dentro dele, ele não é crente, ele não é de Cristo. Você só é crente porque ele está em você. O Espírito Santo se move em você. Você só é crente porque ele está em você. Ele está em você. Ele mora em você. Aleluia. Você abriu a porta, ele entrou. E ele fez morada em você. Quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E quem não tem o Espírito Santo não vem aqui não. Só vem aqui quem é atraído pelo Espírito Santo de Deus. Vamos ver outra prova. 1 Coríntios 3 e 16. 1 Coríntios 3 e 16. Outra prova, outra evidência de que todo crente tem o Espírito Santo. Olha que coisa linda. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis vós que sois o que, irmãos? Templo de Deus. Nós somos templos ambulantes. Você andando na rua, você é um templo que está andando pela rua. Um templo de carne e ossos, um templo. E quem é o Deus que está dentro deste templo? Quem é o Deus que está dentro deste templo? O Espírito Santo. Você é um templo ambulante. Por onde você passa, o Espírito Santo vai dentro de você. Você é uma âmbula que carrega o Espírito Santo. Para onde você vai? O Espírito Santo não só está aqui não. O Espírito Santo não só está na igreja não. O crente, para onde ele vai, ele leva quem dentro dele? Ele leva quem? O Espírito Santo. Você é morada. Você é morada do Espírito Santo. Por isso que Deus fala com você em qualquer lugar. Na rua, no colégio, na faculdade, no trabalho. Você pode ouvir a voz do Espírito Santo lá onde você estiver. Porque Ele está em você. Aleluia! Glória. Efésios 1:13. Efésios 1:13. O que é que o Espírito Santo é comparado com o selo? Glória a Deus. Efésios 1:13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Quem diz amém? Em quem também vós estáis, depois que ouvistes o quê? Quando é que o Espírito Santo vem para a vida da gente? É depois de quê? Esse texto diz, é depois de quê? Paulo disse pelo Espírito Santo, em quem também vós estáis, depois de quê? Depois que ouvistes o quê? A palavra da verdade. Quando você ouve o Evangelho, e você crê no Evangelho, e você ouve a palavra do Evangelho, o que é que acontece? Prossiga. O Evangelho da vossa salvação. E tendo nele crido, foi o que aconteceu? Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Olhe, o selo da promessa não é o batismo com o Espírito Santo. Não. Tem gente que pensa que quando Jesus batiza alguém com o Espírito Santo, fulano foi selado. Não, ele não foi selado. Ele foi selado quando ele creu. O que é selo? Hoje selo não vale muita coisa. Mas no tempo que Paulo escreveu essa carta, todo mundo entendeu. Porque o selo era sinal de propriedade. Por exemplo, as pessoas, o Éfeso tinha um porto madeireiro. Tinha um porto madeireiro em Éfeso. E lá traziam muitas madeiras e muitas mercadorias. E cada dono pegava a sua mercadoria. E como era que, para não haver mistura no porto,
para não haver confusão, cada proprietário colocava sobre a mercadoria o quê? O seu selo, a sua marca. Cada um tinha o seu. Aí, se outra pessoa chegasse, quando olhasse, dizia: essa mercadoria não é minha, porque o selo não é meu. Você sabe qual é a garantia que você pertence a Deus? Qual é o selo? É o Espírito Santo em você, a marca. Você está selado. Você é propriedade de Deus. Quem dá aleluia para Jesus nesta noite? Você foi selado quando você ouviu o Evangelho. Quando você creu no Evangelho, o Espírito Santo chegou e está selado. E esse selo é para o dia da redenção. Só vai subir para o céu quem tiver esse selo. Não é o batismo com o Espírito Santo, é a presença do Espírito Santo. Vamos ver Efésios 4:30. Paulo fala disso em Efésios 4:30. Glória a Deus. Olha aí, glória a Deus. Efésios 4:30. A mesma carta de São Paulo aos Efésios. Ele fala desse selo outra vez. Efésios 4:30. Está na tela, está bonitinho aí na tela. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Só vai subir quem tem o selo do Espírito Santo. Por que é que não vai subir todo mundo para o céu no dia do arrebatamento? Por que não vai subir todo mundo? Porque só vai subir quem está selado. Quem tem a marca do Espírito Santo dentro. Essa marca não é visível. Essa marca não é tatuagem. É na alma. É no Espírito. É a comunhão com o Espírito Santo. Aleluia! Glória ao Senhor, aleluia! Não é na testa, não é na mão, não é na alma. Quando a trombeta tocar, que Jesus raiar nas nuvens dos céus, os que têm a presença do Espírito Santo serão atraídos. É o selo, é a marca de que você pertence a Deus. Quando é que essa marca chega? Essa marca, esse selo chega no dia que nós ouvimos o Evangelho, ao Evangelho da salvação, e nós cremos, e tendo nele crido. Quem já creu? Quem já creu? Quem já creu? E tendo nele crido, fostes selados. Você pode olhar para dentro de você que essa marca está lá. Está lá dentro no seu coração. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Vamos ver ainda 1 Coríntios 6:19. 1 Coríntios 6:19. 1 Coríntios 6:19. Glória a Deus. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios 6:19. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Mas, irmão, esse versículo dá uma tacada nos devassos. Não sabeis, disse Paulo, que o vosso corpo é o templo de quem? Que habita, prossiga, proveniente de quem? De Deus. E que não sois, repita essa palavra, e que não sois de vós mesmos. Bata no peito e diga: eu não sou de mim mesmo. Eu tenho dono. Qual é a linguagem do diabo pós-moderna? Meu corpo, minhas regras. Eu não tenho um corpo, esse corpo que eu tenho não é meu. Ele pertence a quem? Eu não posso fazer o que eu quero com o meu corpo, porque ele não é meu. A pessoa que diz meu corpo, minhas regras, é o espectro do inimigo das nossas almas. Quem é que é independente de Deus? Quem foi o primeiro que foi independente de Deus? Quem foi o primeiro que se independeu de Deus? Se eu faço o que eu quero, quem manda em mim sou eu. Quem foi o primeiro? Lúcifer foi o primeiro. O primeiro que disse quem manda em mim sou eu, foi Lúcifer. E a humanidade hoje está entregue a Lúcifer. Meu corpo, minhas regras. Não, não é meu. Não sabeis, olha aí, não sabeis que o nosso corpo é o templo de quem? Do Espírito Santo que habita em vós. E proveniente de quem? E que não sois
de vós mesmos. Por que é que eu não me embriago? Por que é que eu não me embriago? Por que é que você não se embriaga? Porque seu corpo não é seu. Se fosse seu, você fazia o que você queria. Por que é que você não vira um calango sardão? Quem já viu um calango sardão? É um bicho todo verde, todo malhado, todo cheio de malhas verdes. Por que é que eu não mando malhar meu corpo todinho de malha de pintura verde? Um desenho de uma catenga, um desenho de um calango, um desenho de uma cobra, um desenho de um lobisomem, um desenho de um cachorro com os dentes de fora. Por que eu não faço isso? Porque esse corpo, meu filho, não é meu. E o meu dono não deixa que eu faça isso no meu corpo. Não é meu. Se fosse meu, eu faria o que eu... Mas não é meu. Você pode fazer o que você quer com as coisas dos outros? Por que é que você não se entrega à devassidão? Por que é que você não atende os seus apetites carnais? Por que você não atende seus apetites carnais? E você põe freio em você mesmo? Porque você olha e diz, corpo, tu não é meu corpo. Tu pertences ao Espírito Santo de Deus. Quem entendeu a palavra? Quem entendeu a palavra? Dê um glória para Jesus mais forte nesta noite. Nós não somos nossos, nós pertencemos ao Espírito Santo. Por que é que a gente não se veste do jeito que quer? Tem irmãs aqui que antes de ser crente, misericórdia, meu Deus, andava nua no meio do mundo. Cocotinha. É muito antigo, né, irmão, essa linguagem. Cocotinha, meu Deus. Mas o que é cocotinha? Aquela roupinha ligada, que a pessoa vê até a veia da perna. Por que é que as irmãs não andam assim? Ah, porque o pastor. Que pastor que nada, irmão, e eu posso com esse povo? Posso não, irmão. Posso não. Não posso com os irmãos. Muita gente. No tempo que as igrejas eram 40 pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas, os pastores, eles tinham mais controle. Mas hoje as igrejas são grandes, as cidades são megalópolis. Não tem condições da gente estar em cima do povo, orientando, gritando e dizendo, não faça isso não. Você não faz, não é por causa do pastor não. Você não faz, porque esse corpo não é seu. Esse corpo pertence ao Espírito Santo. E o Espírito Santo disse que você tem que andar bem vestido e bem vestida. Como é que diz na Bíblia Viva, pastor? Leia na Bíblia Viva, por gentileza. Na Bíblia Viva. Leia que acho que na tela não tem. Será que vocês não aprenderam ainda que seu corpo é a morada do Espírito Santo que Deus lhe deu e que ele vive dentro de vocês? Seu próprio corpo não lhes pertence. Eita lapada boa! Seu próprio corpo não lhes pertence. Não é meu, não posso fazer o que eu quero. Quando ele quer se desviar, eu digo, olhe, você não faz o que você quer não. Você pertence a Deus. Dá para dar aleluia para Jesus, irmão? Quando você for numa loja comprar roupa, lembre-se que seu corpo não é seu. Você não pode vestir o que você quer não, irmão. Alguém diz, é cafonice da Assembleia de Deus. Os crentes da Assembleia são cafona. Cafona é tua bisavó. Nós não somos cafonas, nós somos bíblicos. Nosso corpo não pertence a Deus. Eu não posso, irmão, vestir. Tem rapazes agora, irmão, que estão, rapazes crentes que estão vestindo roupas cocotinha. Parece um pacote de carne a vácuo. E sem meia. Eu não vou cantar não, que não pode cantar a cantiga do mundo em canto nenhum, muito menos no altar. Mas quando eu era menino, tinha uma cantiga que dizia sapato sem meia, calça apertada, cabelo de lado. Esse camarada, glória a Jesus para sempre. Quem lembra dessa... Oi, tem muita gente aqui, glória a Jesus. Então, irmão, não. Um rapaz crente, vestido cocotinha, fica feio para você, meu irmão. Fica feio. O seu corpo, você tem que andar bonito, decente, elegante. Né? Uma roupa que glorifique o nome do Senhor. As moças crentes, as senhoras crentes. Irmão, não tem um povo mais elegante do que crente. A Bíblia não proíbe de você andar elegante, não.
A Bíblia diz que quer que as mulheres se ataviem. Olhe para cá, eu acho linda a Bíblia. Irmão, a Bíblia não ensina fanatismo. A Bíblia não ensina. A Bíblia é equilibradíssima. A palavra de Deus é equilibradíssima, porque Deus é equilibrado. Eu tenho uma notícia boa para as mulheres e para os homens. Vamos para... Não é o assunto, mas também não vai dar tempo de a gente falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Eu vou entrar aqui nesse assunto. Primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2. Glória a Deus. Primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2. Eu tenho uma notícia boa para os crentes. 1 Timóteo 2, versículo de número 9. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto. Para aí, diga comigo, ataviem. Ataviem. É muito bom a gente conhecer a língua grega. Eu não conheço, mas eu tenho uns amigos que conhecem. A palavra ataviar, no grego, é cosmios, salvo o melhor juízo, é cosmios, de onde vem a palavra cosmos. Cosmios, ataviar no grego é cosmios, se não me, salvo o melhor juízo, é isso mesmo? Cosmel, que de onde vem a palavra cosmos, que quer dizer beleza. Porque quem primeiro chamou o mundo de cosmos foi Platão. Diz que Platão foi quem chamou a criação de Deus de cosmos. Por que Platão foi o primeiro que chamou o universo de cosmos? Porque Platão, ele estudou os planetas. Mesmo naquela época já havia estudos sobre os planetas, sobre a lua, sobre as estrelas. E Platão foi a primeira pessoa que usou essa palavra cosmos. Por quê? Porque cosmos em grego fala de beleza e organização. E a Bíblia diz que quer que as mulheres crentes se ataviem que se as mulheres crentes se ataviem. Ataviem quer dizer andem com beleza. Mas já pensou? O Espírito Santo não manda você andar feia. Manda se ataviar. Ó. Ataviar é cosmos. Organização. Roupa bonita, elegante. Mas com o quê? É para se ataviar? É para andar bonita. Os varões cristãos são para andar bonitos? São. Os homens cristãos, as mulheres cristãs, é para ataviar. Ataviar fala de beleza. No grego é beleza, é organização. É uma coisa que combine com a outra. Por que é que eu não estou aqui com uma calça verde e uma camisa amarela parecendo a bandeira do Brasil? Por quê? Porque eu estaria desataviado. Eu estaria fora do cosmos. Por que é que os irmãos não estão aqui com um paletó vermelho e uma camisa preta parecendo um despacho? Glória a Jesus. Por quê? Porque a Bíblia manda vestir com atavio. Olha o pastor elegante, pastor Agrimerão, como está ataviado. Glória a Deus. Olha, vocês aqui do Farol, pastor Hermando ataviado ou não anda? Parece o cosmos. Glória a Deus. É mandamento de Deus, é para ataviar. A palavra atavio vem do grego cosmos, que quer dizer beleza. Agora, que é do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje o que, irmão? Honesto. Pode se ataviar, mas com honestidade. Em traje honesto com o quê? Pudor. E o que, irmão? Pode andar belo, pode andar bela, mas com pudor e modéstia. Equilíbrio. Porque seu corpo não é seu. Por que é que nós não divulgamos que as irmãs devem usar calças compridas? Por quê? Simplesmente porque dificilmente uma mulher cristã veste uma calça comprida decente. Veste do mesmo jeito do mundo. É verdade ou não é, irmãos amados? Eu vejo irmãs crentes, graças a Deus tem irmãs crentes que elas trabalham nos seus... E às vezes o trabalho exige uma calça comprida. E eu fico encantado quando eu vejo uma senhora crente que está trabalhando, não está na igreja, está trabalhando com uma calça comprida decente. Muito mais decente às vezes do que certas saias. É verdade ou não é, irmãos amados? Mas ela está no trabalho, mas ela não está pecando. Por que ela não está pecando? Porque ela está com pudor e modéstia. Quase todo trabalho hoje exige, principalmente quem trabalha com produtos químicos, a área da saúde precisa de se proteger totalmente, é recomendação da própria profissão, e nós não disciplinamos ninguém, por isso que nós não somos loucos.
mas que seja com modéstia. Se as moças crentes fossem para a escola com calça comprida decente, era outra coisa. Mas, irmão, tem moça crente que vai, meu Deus, pior do que as ímpias. Aquela calça colada, rochada, que os gabiru ficam fio. Irmã, fio. Oh, meu Jesus amado. Não. Se você vai para o colégio, você precisa vestir uma calça comprida que seja com pudor e modesta. Pudor é aidos. Honesto é respeito. Aidos no grego, que quer dizer respeito, que não chama a atenção. Agora na igreja não venha, porque a Assembleia de Deus, ela tem um bom costume que as irmãs. E se você puder, se você não precisar vestir calças compridas, você é mulher, se você não precisar, não vista. Fique assim mesmo. Se só vista se houver o que, irmão? Necessário. Mas se não houver, fique assim mesmo, que é um cosmios, uma mulher bem vestida, a Bíblia diz que é um cosmios. É bonita, é elegante. E as mulheres da Assembleia de Deus se vestem bem, se vestem com elegância. E vamos continuar desse jeito que nós fomos criados. Quem pode dizer glória a Deus por isso, meus amados irmãos? Irmão, é linda a Bíblia. A Bíblia não tem fanatismos, né? A Bíblia não manda você andar com a roupa arrastando no chão, varrendo a rua. Passou uma vassoura, não foi uma crente que passou varrendo a rua, não. O Espírito Santo não manda fazer isso. O Espírito Santo tem juízo, né? Não precisa ser uma manga cobrindo os dedos assim, mas também não bota o sovaco de fora. Bote não, glória a Jesus. Vista uma manga decente, bonita, cosmios. Quem diz aleluia? Irmão, não estava no meu projeto não, chegou agora quentinho. Amém? Amém? Por quê? Porque nós não pertencemos a nós mesmos. Quem é o dono desse corpo? É aquele que mora, é o Espírito Santo de Deus que mora. Aí os modernistas dizem, isso é religioso. Eu não gosto da Assembleia porque a Assembleia é cheia de religiosidade. Não, a Assembleia é cheia de Bíblia. Eu estou ensinando alguma coisa fora da Bíblia aqui? Eu estou com quase 10 anos aqui neste altar e 45 anos que prego o Evangelho e eu nunca preguei coisa fora da Bíblia. Eu só quero pregar o que está escrito na santa e gloriosa palavra de Deus. Não é religiosidade. Nossos bons costumes não são religiosidade, são Bíblia. Não temos fanatismos, nós temos equilíbrio. Aleluia, eu já dei um estudo sobre pudor e modéstia aqui. Eu acho que já está bom da outra vez, não é? Já faz uns... Foi na pandemia, não foi? Depois da pandemia. Glória a Deus. Então, irmãos amados, por que é que nós não fazemos o que queremos? Por quê? Porque nós temos dono. E quem é esse dono que mora em nós? Quem é esse dono que mora em nós? Para encerrar, não vai dar para falar sobre o batismo. Vai ser terça-feira. O batismo com o Espírito Santo, se Deus permitir, será terça-feira. Quem dá glória para Jesus? Mas me diga uma coisa, você vai sair daqui com a consciência de que o Espírito Santo já habita em você? Quem tem certeza que ele já mora em você? Agora o batismo é outra história. Mas vamos lá. Para provar que ter o Espírito Santo é uma coisa e o batismo é outra, eu vou dizer para vocês. Jesus, vamos abrir a Sagrada Escritura, eu vou encerrar com esse texto. Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 22. Evangelho de São João, 20 e 22. Isso aí fala depois que Jesus Jesus entrou na sala com as portas, o quê? Me ajude, os discípulos estavam fechados, com medo de quem? Dos judeus. Portas fechadas. E Jesus, com as portas fechadas, Cristo ressuscitado, entra na sala sem abrir a porta. Por quê? Porque o corpo dele é um corpo tem carne, tem ossos e atravessa a porta. Pastor, me explique. Não me peça porque eu não sei. É mistério. E ele diz, depois que ela apareceu, os apóstolos, eu já vou encerrar. Os apóstolos pensavam que era um espírito. Foi assim ou não foi? Ele disse, eu não sou um espírito. Apalpai-me. Pega aqui. Aqui tem carne e aqui tem ossos.
Pode botar o dedo aqui no buraco da minha mão, pode meter a mão na lança que me furou. Eu tenho carne e eu tenho ossos. Mas como foi que o Senhor entrou com as portas fechadas? Não me peça explicação. Quando você chegar lá em cima, você vai saber como é que Jesus entrou com as portas fechadas. E o corpo que nós vamos receber será semelhante ao de aleluia, glória ao Senhor Jesus Cristo. Para aí. Quando Jesus ressuscitou, quando Cristo ressuscita, ele aparece aos discípulos. E sabe qual é a primeira coisa que ele faz quando ele aparece? Em São João, irmão, a Bíblia é linda, é completa, é maravilhosa. Eles ainda não eram batizados com o Espírito Santo e nem foram batizados com o Espírito Santo. Mas a primeira coisa que Jesus faz quando aparece na sala ressuscitado é isso aqui. 20 e 28. Foi o que ele fez. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Isso foi antes do dia de Pentecostes. 40 dias antes do Pentecostes. Quando ele ressuscitou, a primeira coisa que ele fez, chegou na sala onde estavam os discípulos e... Deixa eu ver, meu Deus, meu pulmão tão fraco. Assustou-se? Eu vi quando você se assustou. Chegou um pregador lá em Delmiro Gouveia, em São Miguel, e deu os 4 assopros lá, irmão, o menino que estava no corredor. Ele tinha um pulmão forte, mas, irmão, foi menino a correr procurando a mãe. Lembra? Deu os 4 assopros lá, os meninos pensaram que era um bicho, aí correram para... Então, irmãos, Jesus, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Soprou sobre eles e disse: recebei o quê? O Espírito Santo. E eles receberam o Espírito Santo? Sim ou não? Sim. Mas ali não era o batismo. Porque ele disse, depois disse: agora não saiam de ficar em Jerusalém até que do alto sejais de poder. Virá sobre vós o... Ô Jesus, e o Senhor não já soprou e não disse recebei? E como é que o Senhor está dizendo agora, ficai até que sejais? Porque ali não era o batismo com o Espírito Santo. Ali era a presença do Espírito Santo e o efeito da salvação. É porque eles estavam nascendo de novo. Quando Deus fez Adão, foi o que aconteceu. Vamos ver Gênesis 2 e 7. Gênesis, a primeira criação. Quando Deus criou o homem puro e perfeito, foi o que Deus fez. E formou o seu Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. Quando Deus criou Adão, foi o que Deus fez. E quando Jesus ressuscita, o que é que Jesus faz? Sopra. Deus só soprou no homem 2 vezes. Por quê? Porque Jesus é Deus. Ele é consubstancial ao Pai. Quando Deus foi fazer o homem, Deus disse faço ou Deus disse façamos? Façamos. Por que Deus disse façamos? Porque não estava só, estava com ele o Filho e o Espírito Santo. Então, Deus soprou a primeira vez, mas Adão pecou. Perdeu a bênção. Quando Jesus ressuscita, Jesus sopra de novo. Receba de volta aquilo que você perdeu. Quando você aceita Jesus, Jesus está soprando em você. Mas parece que tem umas irmãs que querem fazer uma homenagem, né? Tem alguma coisa para fazer? Venham aqui à frente, glória a Deus, já vamos terminar. Podem vir aqui à frente, glória a Deus. Meus amados irmãos, quando você aceitou Jesus, Jesus soprou em você o Espírito Santo. Agora, o batismo com o Espírito Santo, terça-feira, podem vir, irmãs, o batismo com o Espírito Santo, terça-feira, Deus vai ajudar e nós vamos ministrar para vocês. Quem já tem o Espírito Santo? Vamos ficar de pé. Aleluia! Ele está em você. Até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber.
Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor. Pode ir ao canto ali. Você, Espírito Santo, se move em você. Quero que valorize o que você tem. Cante, igreja. Quero que valorize o que você tem. Nada de ficar sofrendo nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar, canta, igreja. Oh, eu venho falar do valor que você tem. Quem foi que disse que você não tem valor? Olhe quem está em você. Ele está em você. Até com gemidos inexprimíveis. Aí você pode então perceber. Por isso levante. Eu quero ouvir a voz da igreja e o Espírito Santo. Você tem valor. Você tem valor. Oh, você tem valor. Oh, tem alguém dentro de você. E este alguém é o bendito Espírito Santo.